novamente. Boa Vamos, noite. boa noite. Buenas Vamos noches. dar início ao nosso ciclo de estudos do Vamos livro a A Fuga dos comenzar Monges Bom. con el encuentro de Estamos indo para o lectura quinto del capítulo, libro de la huida o el vuelo de los mas monjes Bon. antes vamos fazer aquela prática de Guru Yoga, que também é uma prática de tomada de refúgio Vamos a interno, hacer la práctica uma primero de prática Guru para Yoga, nos también conectarmos no llamada de momento refugio presente interno, e nos conectarmos com a linhagem y a do través de Bom ella Yungun nos Drumban, vamos a conectar dessa con el tradição tão linaje del Yundrum bonita Bon, e especial que nós de estamos esta tradición estudando. tan hermosa que estamos practicando y Então, estudiando. nós tomamos consciência do nosso corpo, nos Vamos a tomar desligamos conciencia de nuestro das cuerpo, demandas externas, soltamos respiramos los com asuntos consciência externos y respiramos conscientemente. no Guru Yoga, prática que inicia En esta práctica de todas Guru Yoga, as atividades, as práticas, os rituais todas do las Bom e actividades, das tradições prácticas, tibetanas como um rituales todo, del nós Bon nos y de las conectamos aos tradiciones seres del iluminados, budismo aos tibetano, mestres a iluminados, través de aos ellas nos Idas, conectamos às Dakinis, aos seres a los Budas iluminados. iluminados, E deles Dakinis, nós Idams, recebemos as bênçãos seres y em Budas nosso iluminados, corpo, em nossa fala, em nossa mente. y recibimos desde E a ellos gente pede para que com bendiciones y essas bênçãos empoderamientos a de gente possa cuerpo, habla, reconhecer mente, a própria y natureza da pedimos nossa mente ser capaces de como reconocer a nuestra própria verdadera expressão naturaleza, da iluminação, a própria expressão da budeidade. reconocer nuestra É isso budeidad. que é a prática de Guru Yoga, uma prática Eso sería que una de algum síntesis modo también de la sintetiza práctica de Guru todo o Yoga, caminho de cómo podemos explicarlo. que as tradições tibetanas percorrem. Então, com a consciência sobre a preciosidade dessa prática, nós Entonces, podemos conscientes de la visualizar preciosidad de esta práctica, nesta vamos a prática comenzar específica de Guru Yoga Yongtsen Rinpoche, visualizando esse que está a atrás Yonzin aqui Rinpoche, em el nossa tela, maestro que está o mestre, ahí en nuestra o mestre pantalla, do bom tibetano, a quem un dedicamos maestro esse Bon, ciclo de estudos a e quien que é o dedicamos este ciclo de protagonista, um dos estudios, protagonistas do que livro es que nós estamos estudando. uno de los protagonistas Ele de este foi libro que estamos responsável por leyendo. praticamente manter viva toda a tradição Él, do a su bom vez, es responsable no de haber contexto de podido todas as mantener perseguições e viva desafios esta que tradición ocorreram no luego século de passado. muchos desafíos, Independentemente persecuciones da sua en el siglo linhagem, pasado, independentemente da sua tradição, más allá de você su pode linaje y su visualizar tradición, Yongtse Rinpoche como a podemos união visualizarlo de todos os a mestres él iluminados, como la inclusive unión daquele com quem você o tem la mais síntesis conexão, de todos los maestros iluminados, porque a inclusive iluminação, aquel ao con el que final, vos sientas más conexión. compartilha Los o seres comum iluminados das qualidades comparten iluminadas. las cualidades Todos os seres iluminadas. iluminados têm em comum essas qualidades. Todos tienen en A gente común pode então esas sentir, cualidades. visualizar que essas qualidades Así que iluminadas, a podemos própria iluminação está à nossa frente visualizar, agora, sentir que esas cualidades na están frente a imagem, nosotros ahora, en na la figura imagen, de Yongtse la Rinpoche. figura de Yonzin Rinpoche. Nós podemos visualizar que da testa Podemos visualizar dele que desde la vem cabeza até a nossa testa uma luz branca que de traz as Yonzin Rinpoche bênçãos, o sale una luz empoderamento, blanca que trae as energias bendiciones, do empoderamientos, corpo iluminado. energías de cuerpo iluminado y Ao llega hasta recebermos a la parte unção na alta nossa testa, de ali da nuestra coroa da cabeza, nossa cabeça, en el essa luz chakra de la branca, corona. Al recibir esa luz nós blanca, podemos sentir, experienciar que o podemos nosso sentir, próprio corpo experimentar passa en a nuestro estar propio iluminado. cuerpo E não apenas el o nosso cuerpo próprio corpo, iluminado. nós podemos imaginar, visualizar que todos os seres Podemos estão visualizar recebendo essa luz que branca em sua todos los cabeça seres están recibiendo e esa luz também passam blanca a ser y pasan expressão do corpo a iluminado. ser la expresión, ellos también, del cuerpo iluminado. Para nos abrirmos a essas bênçãos,
e aprofundar essa experiência, nós podemos nos Para conectar abrirnos a esta experiencia y com a recibir estas quietude do corpo, bendiciones, podemos también a conectarnos quietude con do la quietud movimento do de corpo. nuestro cuerpo. La quietud Nós como podemos nos dar la conta falta de movimiento de que nuestro neste momento cuerpo. estamos parados. Não Podemos estamos em percibir movimentos, não estamos fazendo outras atividades, estamos que estamos quietos. quietos, sintiendo. E podemos aprofundar ainda mais a experiência e Y perceber podemos que, profundizar embora un poco estejamos más parados, o nosso corpo que más allá de que ele estemos tem quietos, movimentos espontâneos. nuestro cuerpo Movimentos experimenta que têm a ver com o movimientos fato de estarmos espontáneos vivos, de nosso corpo estar vivo. que son una manifestación E de se que nós nuestro cuerpo aprofundarmos ainda está mais a vivo. experiência, nós podemos perceber que na base de Y todo si vamos movimento, aún más quer profundo, seja um movimento podemos consciente percibir ou movimento inconsciente, que más allá quer de seja um todo movimento do nosso movimiento corpo ou qualquer consciente outro o movimento, que inconsciente, na base ya desse sea movimiento del movimento cuerpo está a o de quietude. otra clase, podemos Não detectar que seria debajo possível o de todo movimento, o movimiento surgir do movimento. O movimento, ele, está la quietud. para se desenvolver, para o movimento se movimentar, há que ter um espaço. Para E que este exista el espaço movimiento, nessa experiência do corpo é a se quietude. necesita A un quietude espacio é a y ese base espacio es la do quietud. movimento. La quietud es la base E é del movimiento nessa união y es en esa unión de quietude e de movimento quietud que y nós podemos movimiento nos conectar que podemos com o corpo conectarnos iluminado, com a própria iluminação. con el Essa é a cuerpo fonte iluminado, da con la iluminação, é a propia quietude iluminación. como Esa es base la fuente de la do iluminación, movimento. la quietud como base del Então a movimiento. gente tem de experienciar essa quietude que está na base de todos os Podemos movimentos, experimentar esa especialmente do quietud que nosso está en corpo. la base de todo movimiento. A gente respira e descansa nessa quietude. A gente pode soltar o Inhalamos, corpo, a gente pode exhalamos, soltar descansamos as tensões en la quietud, soltando dos nossos músculos, do nosso las próprio corpo. Ele tensiones, descansa, relaxa los nessa apuros, quietude, respira. relajamos y respiramos. Então, além de Guru Yoga, nós estamos fazendo aqui uma prática de refúgio interno. Además de Guru Yoga, estamos haciendo una Tenzin Wangyal práctica de Rinpoche refugio também chama da interno. prática de 3 pílulas, Tenzin a Wangyal prática das Rinpoche 3 portas, la llama la práctica que são de as las tres portas da píldoras o las iluminação, tres puertas. a Son las quietude, puertas de la o iluminación, silêncio e o la espaço. quietud, el silencio Então, y el agora nós espacio. podemos nos conectar com a quietude. E nós abrimos o nosso chakra da garganta para receber o empoderamento, as Ahora nos energias, as conectamos con la bênçãos da quietud, fala iluminada que vem da garganta de Ong Tsin Rinpoche abrimos el até a chakra de nossa la garganta, garganta y empoderamiento del habla iluminada. transformando instantaneamente toda a nossa fala, toda a nossa energia na Y al expressão recibir da fala iluminada. este empoderamiento, nuestra habla se convierte en el habla iluminada. Visualizando essa luz vermelha, essas bênçãos, esse Visualizando empoderamento, esa luz roja, nós podemos aprofundar a experiência, tomando refúgio interno profundizamos no la silêncio. experiencia tomando refugio Então, a gente percebe en el que silencio interno. nós estamos em silêncio, a nossa voz está em silêncio. Eu estou aqui falando, vou ficar por Nuestra alguns voz segundos, poucos segundos em silêncio também. está en silencio, pero también pasamos unos segundos en silencio. O silêncio é a condição de possibilidade El silencio da es una fala. condición Se de não tem o posibilidad del silêncio, habla. não tem como a voz, o som surgir. O Si no hay som, a voz, silencio, ela só no hay surge, ela sonidos, só no hay surge em voz, contraste com porque ellos o surgen silêncio. desde el Assim como o silencio. movimento só surge em contraste Así com a como el quietude, movimiento surge a a fala, partir de a la voz, o quietud. som só se expressa a partir da quietude. Ela permanece nesse espaço de quietude e ela retorna para a quietude. Los sonidos surgen
Então, se a gente y perceber, luego na vuelven base de al todo som silencio. está o silêncio. En la base de todo sonido está el silencio. Esse silêncio é indestrutível, Y ese assim como a silencio es quietude é indestrutível. indestructible, así como la quietud es indestructible. E é aí que a gente pode tomar refúgio, é aí que a gente pode descansar, Por eso podemos tomar porque refugio aí é a en fonte, ellos, é a base podemos descansar, porque da esa es la própria fuente iluminação, y la base de nuestra especialmente da iluminación, fala iluminada. en especial del habla iluminada. É a consciência desse espaço que é a própria iluminação. Y la conciencia de ese espacio, que es la propia iluminación. A gente respira nesse silêncio que é a base do som, Respiramos a gente tranquilamente descansa a nossa en este voz, a gente silencio, descansa que es la base del os sonido. nossos barulhos internos e externos, nesse silêncio Descansamos que está de sendo los feito. ruidos externos e internos en E este agora a gente silencio. toma refúgio no espaço, na Y espaciosidade ahora vamos a da tomar nossa mente. refugio en la espaciosidad de nuestra mente. Então a gente pode abrir o nosso coração Podemos abrir e nuestro receber as corazón bênçãos, as y energias, recibir os las empoderamentos bendiciones, da energías mente y iluminada empoderamientos de la que mente vem do iluminada coração de Yongtse Rinpoche que até o nosso viene del coração na forma corazón de uma luz azul, de Yonsin Rinpoche, viene en preenchendo forma de luz azul, o nosso coração e tornando llenando nuestro corazón, a nossa mente, tocando nuestra lembrando que mente. nas tradições orientais, a mente a En mente é las o tradiciones coração é a orientales, mente, né? Há uma la ligação mente direta entre mente e coração. es la mente y corazón. Hay una E aí no chakra do ligación coração nós directa recebemos essas bênçãos entre e mente y corazón. a gente pode aprofundar a experiência tomando refúgio Podemos no espaço. profundizar Que é o esta espaço? experiencia Espaço é onde buscando sentir el tudo surge, espacio. El onde espacio tudo permanece e tudo passa, es aquello de donde todo surge, inclusive o permanece movimento, y pasa, inclusive a fala. incluido el movimiento, Então, por isso que a incluido el habla. mente, a espaciosidade da mente é o La refúgio espaciosidad de la mente último, ou primeiro, ou fundamental, es el refugio porque é no espaço fundamental. que tudo surge, que tudo permanece, que tudo passa, inclusive os nossos pensamentos. Nuestros pensamientos Aqui e también agora, espontaneamente os aparecen, pensamentos vão pasan surgindo. y se desvanecen en este espacio. E esses pensamentos, eles surgem no espaço da própria mente. Permanece, permanece no espaço da mente e se dissolve no espaço da mente, assim como tudo. Então, neste refúgio, a gente pode descansar En este também, refugio podemos a gente también pode descansar, respirar, a gente pode soltar todos os esforços respirar, para controlar os nossos pensamentos, soltar nuestros esfuerzos, todos os nossos controles, a gente solta nesse esos espaço, esfuerzos para controlar a los pensamientos, a las emociones. porque esse espaço é a própria iluminação, é a própria Ese base da espacio iluminação. es la base de la iluminación. Então, nós respiramos, descansamos, e aí abrimos os Relajamos olhos, un que poco estamos com os más, olhos fechados, descansamos e com a consciência, y então, de vamos estarmos conectados abriendo los ojos, com uma linhagem, com sintiendo os el contacto mestres, com con los Yongtse Rinpoche maestros, con el especialmente. linaje, con Yonsin Nós Rinpoche especialmente, intencionamos que esta nossa sessão de estudos, y aspiramos de que alguma esta forma sesión de beneficie estudio todos os seres, que esse estudo nos beneficie de ajude alguna no manera nosso a caminho da todos los seres, iluminação, para que a gente que este possa estudio ajudar a nos todos os ayude seres a encontrar en este nuestro mesmo camino de caminho, um iluminación caminho que leve a para este ayudar a mesmo todos los seres a resultado, encontrar su propio camino, que é a liberação, é a el iluminação, camino hacia la é a liberación, felicidade incondicional, a a la bem-aventurança felicidad incondicional, incondicional, bienaventuranza, a equanimidade, a alegria, ecuanimidad, o amor, a alegría, compaixão, as el qualidades amor, iluminadas, né? compasión, todas las cualidades Então iluminadas. tá, eu me estendi um pouquinho hoje porque
Eu estava bem agitado, acabei de chegar, cheguei quase Bueno, atrasado aqui, então hicimos un aproveitei para poquito más fazer larga la introducción uma hoy, prática também aqui com a gente, tá? una hermosa práctica. Então vamos dar seguimento. Nós terminamos na semana passada o capítulo 4 Vamos a e o capítulo continuar 3 e o capítulo 4 con el foram libro, bem focados eh, na con el história capítulo 5. da primeira invasão chinesa do Capítulo 3 Tibete y ali no século 4 XX. Já se vimos trataba essa más história de de um la invadindo o primera outro, né? O Tibete invasión invadiu a China invadiu o Tibete. Isso vem China-Tíbet, pero se también desfocando ali agora no século XX. de alguna Nós estamos invasión vendo aí de Tíbet a toda essa China. situação que vai levar à fuga do Y Yongzheng ahora Rinpoche empezamos e con el dos outros dois capítulo mestres que ainda nós não conhecemos, número mas vamos, 5. se der tempo, já vamos conhecer hoje. Vou compartilhar com vocês aqui a tela. Vou aumentar Estamos aqui. compartiendo en la pantalla el texto en portugués. Então vamos lá. Capítulo 5, Nação Reclusa. Continuamos con la lectura. Tenzin Tenzin estava absorto em seus estaba estudos absorto en sus no estudios monastério en Menri. el monasterio de Menri. Tenzin estava absorto em seus estudos no monastério de Menri quando o Cuando destacamento el principal contingente de líder cerca de de unos 600 600 soldados soldados chinos, daneses selecionados a dedo cuidadosamente seleccionados, marchou para marchó fora desde de Chamdo Chamdo en em julio julho de de 1951, 1951, o ano do el año del coelho conejo de negro, hierro, com Malhassa, hacia Lhasa, atravessando com avanzando dificuldade con a dificultad por el paisagem paisaje montanhosa, montañoso, sem sin estradas e carreteras nem ni rodovias. ferrocarriles. As tropas Las tropas adentraram um entraron país que en na un país época que en ese era momento conhecido solo se pelos conocía a escritos través de de los alguns escritos de poucos algunos estudiosos, eruditos, aventureros aventureiros e y diplomatas. diplomáticos. Como não havia nada Como no había parecido nada com uma parecido a estrada una carretera dentro das dentro de las fronteiras do fronteras del Tibete, Tíbet, os viajantes los tiveram que viajeros enfrentar tuvieron que soportar una extenuante, agotadora uma caminata jornada extenuante por por trilhas estrechos estreitas senderos a através través de las das más montanhas altas del mais altas mundo, do mundo, apenas para se solo deparar para com um encontrarse con governo un gobierno decidido a decidido a manter os mantener a los estrangeiros extranjeros afuera. afastados. O governo, dominado El pelo gobierno, budismo, dominado por los temia que budistas, viajantes temía que los estrangeiros viajeros extranjeros trouxessem trajeran ideias ideas extremistas que extrañas pudessem que comprometer contaminarían os las mentes tibetanos e de los enfraquecer tibetanos y sua religião. debilitarían su E de religión. fato, né, quando nós estudamos a história do Oriente, o Cuando estudiamos la Tibete historia de foi Oriente, uma Tíbet incógnita durante séculos. Um fue país una gran muito fechado, incógnita tanto geograficamente durante quanto siglos porque era un país diplomaticamente, muy cerrado quanto geográficamente, religiosamente, culturalmente. e de alguma forma é, o Tibete mantém essa, essa abordagem, essa estrutura mais fechada, agora não pelos motivos que antes eram a causa, né? Ou seja, a proteção da religião, mas pelas Uno de los questões motivos más políticas importantes que se dão era aí la na protección relação com a de China. su religión. Mas naquele momento, o Tibete En estava aquella época, fixado no el imaginário Tíbet popular do resto do quedó mundo, fijado en la graças ao filme imaginación popular Horizontes del resto del Perdidos, de mundo gracias a la 1937, película Horizontes no livro Perdidos de de James Hilton, no 1937, qual uma basada en aeronave el libro carregada de de James refugiados Hilton, europeus en el que un avión cargado de refugiados europeos procedentes de europeus da China China cai no se Himalaia. estrella en el Os Himalaya. refugiados acabam Los encontrando refugiados se o topan reino con el reino místico de místico de Shangri-La, Shangri-La, escondido oculto entre picos elevados. nevados. O filme La não película tinha no relação guardaba com a relación realidade, con la realidad, mas, pero, excetuando-se alguns aparte de unos documentos pocos póstumos libros de conocidos viajantes e de un estudiosos puñado de mais audaces eruditos, viajeros y eruditos, era era provavelmente probablemente a la única única informação sobre información o sobre reino el dos lejano reino estrangeiros en las que nubes jamais con la haviam que la ouvido mayoría de sobre los as moradas extranjeros se habían distantes do encontrado. reino nas nuvens. O Tibete El tornou-se Tíbet ainda mais quedó isolado aún da más China aislado tras la com a invasión de Revolução dos 1950, Chineses, a o chamada, liberación, como la em llamaban los chinos. 1950. Os Los chineses chinos selaram cerraron as las fronteras fronteiras a los para os extranjeros forasteiros e y proibiram prohibieron viagens los viajes internacionais para a maioria dos internacionales a la dos mayoría de los tibetanos. tibetanos.
Los extranjeros tendrían prohibida la entrada al país hasta 1978, una apertura que se produjo tras la flexibilización de la prohibición de viajar a China luego de la muerte de Mao Zedong. Estrangeiros só começaram a ir ao Tibete após 1978. Após uma marcha árdua, Después de una ardua as marcha, primeiras tropas las chinesas primeras que tropas chegaram a chinas Lhasa llegaron a Lhasa logo y seguidas pronto por fueron reforços. seguidas Em por 6 meses, refuerzos. a força de ocupação En seis chinesa em meses, Lhasa la fuerza de aumentou para ocupación en 8 mil Lhasa soldados, aumentó a mas eles 8.000, quase pero los morreram de soldados fome casi ou murieron de pior, hambre devido às durante el dificuldades primer de año transporte debido a la surgindo dificultad de através do transportar terreno suministros rocoso. a través del tortuoso terreno. Os sistemas antigos de transporte e Los comunicação sistemas através antiguos dessa de transporte y paisagem comunicación imponente a través de este imponente retardaram a chegada paisaje das notícias da retrasaron la invasão llegada de a muitos noticias de la tibetanos. invasión a la mayoría de los A tibetanos. informação de que os chineses La estavam a noticia de caminho que los chinos provavelmente demorou estaban semanas ou en meses para camino chegar tardó até semanas o Tenzin, meses para no llegar mosteiro hasta de Menri. Tenzin, en el monasterio de O Menri. Tibete só teria um Tíbet aeroporto no quando os tenía, chineses no tendría un construíram perto aeropuerto de Lhasa hasta que los em chinos construyeron uno 1956. en Em 1956. 1950, os En cavalos eram o meio de 1950, transporte los mais caballos rápido e o eran el comércio medio de transporte más internacional era rápido y el comercio realizado com animais da internacional carga se realizaba por con trilhas animales de longas carga e a lo difíceis, largo de senderos ladeadas nas difíciles encostas tallados en las evolutivas laderas alpins. de altos riscos. O governo El tibetano, gobierno dominado tibetano, por budistas da secta dominado por Gelug, budistas de la secta que Gelug, excluía que os excluía a los bonpos bompos de los reposições de puestos de poder, poder, insistia estaba aferrado voluntariamente em voluntariamente modos de a los antiguos transporte medios de antigos, transporte, mesmo quando aun cuando los ferrovias e ferrocarriles, aeroportos de aeropuertos y automóveis automóviles nunca haviam ya habían transformado transformado os desde hacía países ao mucho seu tiempo redor. los países que los A liderança rodeaban. conservadora rejeitava El como liderazgo pensamento de conservador mudança, rechazaba el cambio vista como una principalmente amenaza a sua a su percepção percepción del do Tíbet Tibete como un como país um país religioso religioso no contaminado inoculado por pelo el materialismo da materialismo de la cultura cultura ocidental. occidental. Essa visão Esta foi visión fue expressa em expresada uma carta en de una carta en 1946 1946 do governo del tibetano gobierno a tibetano a Chiang Chiang Kai-shek. Kai-shek. E a carta dizia: Decía: há muitas hay muchas grandes grandes nações naciones nesta en esta terra tierra que que han alcanzado alcançaram una riqueza e riqueza poder y un sem poder sin precedentes, precedentes, mas há pero apenas solo hay uma una nación nação que está dedicada ao dedicada al bem-estar da bienestar de la humanidade. humanidad en el mundo, E y essa esa é es a la tierra terra religiosa del religiosa do Tíbet, Tibete, que que valoriza aprecia um un sistema sistema comum, espiritual y temporal espiritual conjunto. e temporal. A religião La religión permeava o permeaba el governo. gobierno, donde el Dalai O Lama Dalai Lama era tanto era um a la líder vez el líder espiritual espiritual y quanto temporal de temporal. la nación. Monges Los budistas monjes budistas proeminentes prominentes tinham o tenían el mesmo mismo rango status que que los membros miembros de da la aristocracia aristocracia e y ocupaban ocupavam los os puestos mais más altos altos cargos no governo. en el gobierno. Projetos do Los governo proyectos eram iniciados gubernamentales apenas em estaban datas vinculados a consideradas fechas que los auspiciosas monjes para os decidían que eran monges, auspiciosas e um y se oráculo era consultaba a un consultado oráculo para as sobre decisões cuestiones políticas de grande importantes de escala. política nacional. Duas vertentes de Dos corrientes de modernização começaram modernización alguns comenzaron anos unos antes años do antes del nascimento de nacimiento de Tenzin. Tenzin, Uma una dentro do dentro del exército ejército e outra por y otra administradores por progressistas. parte de administradores Ambas progresistas. tropeçariam diante da Ambas feroz fracasarían oposição dos ante la feroz monastérios oposición de los politicamente monasterios poderosos de Lhasa. políticamente poderosos de As Lhasa. primeiras tentativas de Los modernização primeros foram intentos de motivadas em grande modernizar fueron parte pela ameaça impulsadas de uma invasão chinesa. en gran parte por la Os amenaza de la chineses invasión ocuparam china. brevemente o Tibete em Los chinos 1910, ocuparon mas uma brevemente revolta Tíbet en os 1910, expulsou dois pero anos fueron depois. expulsados Em 2 años después. 1913, o En 13º Dalai 1913, Lama el começou a 13º Dalai Lama reformar o exército comenzó a reformar para el ejército enfrentar uma nova ameaça para chinesa. defender una O posible governo nueva chinês invasión. tentava reafirmar sua El gobierno chino reivindicação intentaba territorial, reafirmar su deslocando reivindicación tropas territorial para enviando para a tropas província a oriental la de provincia Kham. oriental de Kham. A reforma La militar reforma militar necessária para necesaria conter para contrarrestar la a amenaza ameaça china chinesa dependia de jovens dependía de oficiais oficiales del ejército aristocráticos do tibetano, exército tibetano, jóvenes y que em aristocráticos, geral que en acreditavam general que um creían que exército un ejército forte fuerte era era essencial para esencial para prevenir que a el invasão Tíbet se chinesa, defendiera de China assim como de y seus de sus próprios monasterios, monasteiros, cuyos cujos monjes monges a às veces vezes recurrían a la recorriam à violencia violência para para defender sus defender opiniones suas posições religiosas y religiosas políticas. políticas.
Un ejemplo particularmente grave ocurrió en 1920, cuando monjes del monasterio de Drepung orinaron y ensuciaron el jardín del Dalai Lama en Norbulinka, el palacio de verano, para protestar por el destierro de dos funcionarios del monasterio. Más tarde, amenazaron con asaltar Norbulinka. Después de la intervención del ejército, 60 monjes fueron arrestados y azotados antes de ser encadenados y atados con collares de madera. Los oficiales militares querían sustituir la religión y la superstición en la formulación de políticas por la eficiencia y el mérito. Admiraban valores occidentales y copiaban la vestimenta y prácticas militares occidentales, en particular las del ejército británico, donde muchos de ellos habían sido entrenados. Un comandante organizaba partidos de polo y construía pistas de tenis. Otros abandonaban la costumbre tibetana del pelo largo y se cortaron el pelo al estilo inglés. En 1919, el ejército tibetano había mejorado y eso hizo que pudieran expulsar a los chinos de Kham. El Dalai Lama puso a uno de sus favoritos, Sarong, un miembro progresista del Kayak gobernante, a cargo de la reforma militar. Sarong intentó ampliar el ejército y modernizar la administración gubernamental, lo que inmediatamente despertó la ira de los monasterios, de sus partidarios conservadores, entre la aristocracia terrateniente y de la burocracia gubernamental dirigida por monjes. La mayor parte de los ingresos del gobierno se dedicaban a fines religiosos, lo que convertía la expansión militar en una amenaza económica para los monasterios. Estos también veían la adopción por parte del ejército de la cultura y la tecnología occidentales como un ataque a la tradición y las costumbres religiosas tibetanas. Los conservadores religiosos propusieron convencer al Dalai Lama de que el ejército representaba un peligro para el Tíbet. Esto ya lo vimos eh, en otros pasajes y esta manera en que se está presentando la historia no está para nada romantizada. No se está hablando de un gobierno perfecto. Estamos recibiendo una descripción que parece que es bastante fiel y en la que se ven todas las contradicciones que tiene cualquier país, cualquier momento en el samsara, mismo un país como Tíbet. E o medo de uma guerra civil levou algumas famílias a retirar seus bens mais preciosos da cidade. A facção antimilitar espalhou La facción boatos de que o exército planejava um antimilitar golpe, o que comenzó a acabou decir que levando el o ejército governo planeaba un a golpe, ver os lo que finalmente hizo que el militares Dalai Lama como uma considerara al ameaça ao seu ejército governo. una amenaza para su Ele gobierno. demitiu alguns dos oficiais mais Despidió a algunos de influentes los oficiales e a más influência do influyentes exército y la enfraqueceu. influencia del ejército Quando os disminuyó. chineses invadiram em Cuando los chinos 1950, invadieron a el país maioria en das tropas 1950, tibetanas estava mal la mayoría de las treinada tropas e tibetanas quase estaban todos mal os seus entrenadas oficiais y eram casi todos incompetentes. los Isso ficou oficiales bem eran claro no capítulo incompetentes. anterior, né? Porque, de Eso ya fato, lo habíamos visto en el eles foram capítulo muito anterior, ¿no? incompetentes. Porque não havia um exército, a verdade é essa. Toda a No estrutura había do un governo era verdadero para manter ejército a porque la aristocracia dos monges. principal Outra possibilidade aspiración frustrada u de objetivo era modernização foram a mantener la população em religión. 1912, Otro intento quando o frustrado de 13º Dalai modernización y reforma Lama empezó en nomeou 1912, cuando el Lungshar, 13º um Dalai Lama talentoso nombró a funcionário do Kujo governo Lungshar, oriundo de uma família un talentoso aristocrática, funcionario para gubernamental de una acompanhar familia quatro aristocrática, jovens tibetanos para que à escoltara Inglaterra, a 4 niños a fim de tibetanos a receberem uma Inglaterra educação a fin ocidental. de que recibieran Em educación Londres, occidental. Lungshar aprendeu En inglês e os Londres, princípios do Lungshar governo aprendió democrático, inglés y los principios o del que o gobierno convenceu de que o democrático, Tibete precisava se modernizar. y eso lo convenció de que Ao Tíbet retornar, necesitaba o Dalai Lama modernizarse. o Al nomeou regresar, para um cargo
Dalai Lama lo com nombró para un autoridade puesto sobre o con autoridad exército e as sobre finanças. el ejército y Os las quatro finanzas. jovens voltaram da Los 4 Grã-Bretanha jóvenes regresaron de depois Gran de sua Bretaña formação al com terminar su conhecimento educación, necessário equipados para con transformar o conocimientos país. necesarios para reformar el país. Lungchar usou Lung sua Shan posição usó su para cargo pôr em prática para as poner en práctica habilidades sus deles. habilidades. Sob sua orientação, os primeiros Bajo su fios dirección se telegráficos foram instalaron los primeros instalados cables para a telegráficos para ligação do conectar exterior Lhasa con el e mundo exterior iniciaram-se as obras para y uma barragem comenzaron a trabajar hidrelétrica en una que presa levaria hidroeléctrica que eletricidade llevaría à capital. electricidad a la capital. A primeira escola laica, La primera ou escuela seja, que não secular, estava em um monastério, o foi sea, fundada em fuera de 1923 de com la um educación filósofo religiosa, britânico ensinando comenzó en 30 filhos da 1923 aristocracia. con un instructor O británico que enseñaba policiado de Sikkim a 30 foi estudiantes de la contratado para aristocracia. formar uma força policial moderna Se em contrató un Lhasa. oficial de policía de Os Sikkim para formar una modernizadores fuerza queriam policial explorar a moderna en Lhasa. riqueza mineral do Los Tibete e modernizadores querían contrataram aprovechar agrônomo para la riqueza identificar mineral de jazidas de Tíbet y carvão e trajeron minérios un de ferro. geólogo para que inspeccionara los Com depósitos isso, de carbón y mineral Saron de hierro. desejava que o Tibete se Sarón, por unisse à su parte, União quería Postal que Tíbet Universal, se uniera a la Unión produzisse uma Postal máquina de Universal, escrever em língua que tibetana na produjera una Índia máquina de escribir e en que lengua tibetana en trouxesse India y que automóveis e trajera lanchas para o automóviles país. y barcos a motor. Esses esforços de modernização, no entanto, Sin ameaçavam as embargo, elites, estos esfuerzos de modernizar especialmente os poderosos amenazaban a lamas las élites, budistas que en detinham a especial a los autoridade poderosos lamas devido à budistas, primazia da que religião ejercían su em poder en todos os virtud de la aspectos da vida primacía de la tibetana. religión en cada Eles faceta de la reagiram vida contra os tibetana. modernizadores, Ellos alegando, contraatacaron por a los exemplo, que modernizadores, a mineração argumentando ofenderia que as la minería, divindades por que ejemplo, ofendería a protegiam las os deidades minerais que preciosos. velaban por los A minerales escola preciosos. laica foi fechada La em escuela secular 1924, cerró al año apenas siguiente, ano após sua en abertura, 1924, devido à bajo la pressão dos presión de los lamas. lamas. Então, esse jogo, né, de modernizar e retroceder, né, Entonces conservadores e estaban progressistas. Mas o en que fica claro aqui no livro é que esos tanto dos os términos, de conservadores mantener religiosos quanto os y modernizadores laicos, conservar y de todos eles modernizar. eram da aristocracia. Então, o povão aqui, e inclusive os boncos, estavam todos excluídos de qualquer Y era un benefício, debate que quer se hacía seja entre las da monjes y las clases governação altas y dos no monges, entre quer seja da el governança pueblo en laica. general, O entre los que livro deixa isso estaban claro. los practicantes bompos. Longshar alienou as famílias aristocráticas Ulshar se ao enemistó con confiscar suas familias terras não aristocráticas, utilizadas e confiscando aumentar os sus tierras no impostos. utilizadas y Ele aumentando apoiava impuestos. o aumento do efetivo e Apoyó dos el salários aumento do del exército, tamaño del o que ejército y sus salarios, provocou lo ainda que mais a ira enfureció das aún elites más e a dos las lamas. élites y a los Os lamas. inimigos de Longshar desferiram um golpe decisivo quando ele En mayo planejava de usar sua 1934, Lunshan autoridade para implementar uma recibió reforma agrária radical. Em un maio de golpe decisivo 1934, ele foi preso nos degraus de en el momento Kuntala, en que uma planeaba parte do ampliar su governo do Clã autoridad Branco. para instituir As una autoridades reforma apresentaram uma agraria acusação radical. forjada de conspiração para La matar um policía alto arrestó a funcionário do Lunshan governo, en las escaleras del derrubar Potala, o regime e el substituí-lo por um palacio sistema de invierno comunista. del Dalai Lama. Então, olha só que interessante, eu não sabia, né? Estamos aprendendo juntos aqui. Esse Longshar, que foi um daqueles quatro modernizadores, Entonces ele este tentou Lunshan, que era uno fazer de uma los 4 que reforma había ido a estudiar que ajudasse mais o a povo Inglaterra, que com a reforma agrária, quiso hacer ele una reforma então pegou, então teve dois grandes general, inimigos, né? incluso agraria, Fez dois grandes inimigos, as y, elites, aristocratas e y os las lamas. élites aristocráticas E aí foi preso. lo, lo Após denunciaron um y fue preso. julgamento encenado, Longshar foi condenado à cegueira. Después de un juicio, Como ditava a tradição, a sentença fue horrenda sentenciado foi executada por a membros quedar do ciego. Ragyabpa, o único segmento da sociedade Como dictaba tibetana la tradición, autorizado esta horrible a sentencia violar a proibição de causar era ejecutada danos por aos miembros del seres Ragyapa, sencientes, el único já que segmento a de la lei é sociedad contra tibetana al animais. que se Então, permitía nós vimos violar lá la no início, no prohibición primeiro capítulo, de que o dañar a Tibete, los seres sensibles. antes da invasão, Eso ou habíamos da visto en anexação, como un se queira chamar, principio del chinesa, ela libro. era uma sociedade de castas, né? Muito parecida com a indiana. E eh, tinha essa casta aqui dos Veíamos Ragyapa, cómo que que eram os había açougueiros,
En la historia tibetana, eles foram varias representados castas como açougueiros, parecidas a eles las não eram castas de só la India, açougueiros, eles poderiam causar y una não de las apenas castas danos para era os la casta animais, não faziam Pragyapa, apenas abatimento dos animais, que mas eles eran também los eram únicos que podían faziam hacer, as eh, execuções. E eles eram de uma casta baixa era la casta más e, baja y podían e eles hacer, ficavam com o karma negativo matar disso, né? animales y Dez tenían dias que ver, após o creo que con julgamento, los usaram um entierros a cielo método abierto, antigo para cegá-lo, pressionando um osso de para junco llevar de a iaque cabo contra este cada castigo de la têmpora ceguera. por meio do tensionamento de correias de Llevaron a cabo un couro. método A eh, mutilação cruel bastante, não era bastante cruel. utilizada como punição havia décadas, Hacía e os décadas que nadie había Hariap implementado ese executaram o ato de castigo maneira desastrosa. y, Eles y só se produjo de una conheciam a manera verdade por desastrosa meio de histórias contadas por seus pais, que le produjo muchísimo porque essas sufrimiento castas eram a anti-cultura. Lunchar, Uma tentativa de dopar Lungchar falhou e ele sofreu dores que atrozes dicen que enquanto os sufrió ossos eram dolores pressionados contra suas atroces. têmporas, destruindo seus olhos. Em grande En parte, gran as parte, esperanças de las modernização esperanzas que de poderiam ter modernización permitido ao Tibete que resistir à podrían invasão chinesa tener permitido al morreram Tíbet com a resistir a visão las de invasiones Lungchar. chinas murieron junto con la visión de Lunchar. E assim acabamos o quinto capítulo. Y así terminamos el quinto capítulo. E aí vamos para o sexto capítulo. Já vamos? Alguém quer fazer algum comentário, alguma observação? Vamos para el sexto. ¿Alguien quiere hacer antes algún comentario? Vamos começar então o sexto capítulo e a gente encerra daqui a Bueno, pouco. vamos a leer un poquito del capítulo 6, que se llama Então, Mejores sexto Amigos. capítulo. Melhores amigos. O que nos dá a ideia, então, de que aqui agora vamos conhecer as outras personagens do Así que livro, ahora os vamos outros a dois conocer a monges. otros Sabemos que são personajes, três monges. Então, otro de los dos vamos protagonistas lá. del libro. Enquanto Tenzin se debruçava sobre os textos do mosteiro de Mientras Menri, Tenzin mais de estudiaba en el 2.400 monasterio de quilômetros Menri, a nordeste, dois a más de adolescentes cujo 2.400 destino sempre kilómetros al passaria noreste, com o de Tenzin, receberam a notícia de que os dos chineses adolescentes cuyo estavam destino se avançando. entrelazaría con el de Um Tenzin se monge de enteraron 14 anos, de que los Samten chinos estaban Karmai, avanzando. um dos nossos Un monje monges, de 14 años, soube da Samten invasão e Karmai, retornaram ao se mosteiro enteró de de la invasión Kiangtsang, después de na regresar remota al província monasterio de nordeste de Qianshan, Amdo. en la Ele provincia de Amdo. estava retirando a sela de seu En el cavalo extremo quando outro monge, nororiental estaba outro monge levantando la correu silla de até ele montar com de a su notícia de que caballo, os chineses cuando otro haviam monje se le atacado acercou o outro corriendo lado do rio con la noticia de que los Yangtze chinos Superior, habían atacado na al província otro vizinha lado de del río Kang, Yangtze cerca de 320 superior en la quilômetros ao provincia sul de vecina de seu Kham, lar, no a unos vale 320 kilómetros al sur de su hogar, Charkov. en el valle Sharkov. Samten Samten correu para corrió a compartilhar a compartir la notícia noticia com seu con grande su amigo e amigo colega íntimo y compañero monje, Sangye Sangye Tenzin Tenzin Chondong. Jondong. Os invasores trariam Los invasores perseguição, tortura e perseguían, opressão aos torturaban y tibetanos, degradaban a los tibetanos, forçando eventualmente muitos, obligando a muchos, incluindo incluidos Samten e Santen y Sangye, Sangye, a fugir de seu a país. huir de su país. Essa fuga Su os huida levaria los a llevó se a aliar a unirse a Tenzin Tenzin Nandak Namdat y e a a un um erudito estudioso británico. britânico. Sem que soubessem Sin naquele que ellos lo momento, supieran en ese os momento, três los tres tibetanos tibetanos un día con el viajariam com esse erudito estudioso a para una uma tierra terra tan tão extraña alienígena que que estaba ultrapassasse a más allá imaginação deles. de su imaginación. Como a elite governante do Tibete Como la triunfara sobre os élite gobernante de Tíbet modernizadores, o triunfó sobre mundo los fora era modernizadores, tão estranho e el mundo desconhecido exterior para era Samten tan e extraño y Sangye desconocido para quanto Samten y para Sangye quanto a superfície da Lua. como la superficie de la Porque luna. era isso, né? Não era apenas o mundo que não conhecia os tibetanos também não conheciam No era mesmo. solo que el mundo no conocía Tíbet, E sino os que únicos los tibetanos jornais eram tampoco conocían el proibidos. mundo. Aliás, Los os únicos únicos jornais eram publicados em periódicos que Lhasa, se uma publicaban eran capital los de tão Lhasa, remota de suas una casas que capital parecia tan estar em alejada outro de sus país. casas que bien podría Mas haber mesmo estado que en uma otro país. cópia de um jornal de Lhasa chegasse ao Pero vale incluso deles, si un os ejemplar de un periódico moradores de Lhasa hubiera llegado encontrariam pouca a su informação valle, sobre o mundo los em geral em lugareños suas habrían páginas. encontrado poca O información único sobre el jornal mundo tibetano en general en com sus algo páginas. além de informações religiosas ou El único propaganda periódico era o tibetano Tibet que Mirror, contenía algo más que publicado información em religiosa Kalimpong, o propaganda na era el Índia, Tibet Mirror, com uma circulação publicado en minúscula de Kalimpong, credenciais India, intelectuais con una tibetanos. circulación minúscula
entre los funcionarios essa região, y la era tão intelectualidad remoto tibetanos, que o governo chinês Ando estaba tradicionalmente tan lejos que el exercia mais gobierno chino influência tradicionalmente do que o governo tenía tibetano. más influencia que O el receio gobierno de que os tibetano. chineses viessem atacar a religião e as tradições La preocupación tibetanas de que los lançou chinos muitos tibetanos ao, hubieran venido a atacar la religión y las pânico. tradiciones tibetanas, Mas o mundo hizo que fora do muchos Tibete tibetanos mal entraran percebeu. en pánico. Nos Pero el mundo Estados fuera del Unidos, na Tíbet década de apenas se dio 1950, cuenta. as En manchetes eram Estados Unidos, dominadas pela guerra americana na Coreia e en pela la década de caça às 1950, bruxas los titulares comunistas estaban dominados do por la guerra senador Joseph de Estados McCarthy. Unidos en Os Corea y la caza de funcionários brujas acabavam de se comunista mudar del para o senador edifício das Joseph Nações McCarthy. Unidas em Nova York. Los funcionarios A acababan de televisão mudarse al carregava nuevo edificio de las Naciones temas Unidas en Nueva York. irregulares e as La canções televisión Jesus llegaba passavam a no un jazz da época. millón y medio de New hogares y las York, Don't canciones Have You Back de Again, éxito expresaban los Good Night sentimientos de bienestar, Irene. Good Night Irene y otras canciones Ou de la seja, época. no Ocidente, especialmente nos Estados Unidos, ninguém sabia nada sobre o Tibete. O sea, las As noticias pessoas de da la remota invasión aldeia china a Tíbet suíça onde viviam Santen no tenían sabiam repercusión. pouco sobre os Estados Los Unidos e habitantes de eram Quetzal, un constantemente remoto pueblo de denunciados como Santem, imperialistas sabía poco sobre pela Estados propaganda Unidos, comunista na aparte de que televisão. la propaganda comunista china lo Salto denunciaba como ficava imperialista. perto da fronteira Quetzal chinesa e a estaba cerca cerca de de la 40 frontera china, quilômetros do a mosteiro de 45 Vila de kilómetros del Sangue monasterio de e da Qianzhang vila y del homônima, pueblo onde del mismo morava a nombre. família de Sangue. Ahí vivía la As familia de 15 Sangui. casas de madeira e Las 15 pedra da casas de aldeia madera de y piedra Santen del pueblo de foram Santen construídas estaban construidas muy próximas juntas umas às outras, en lo numa alto de una enorme ladera de encosta montaña acima de campos em sobre terraços. campos en terrazas. Numa encosta acima de campos em terraços. As mulheres da Las maioria das mujeres de la famílias mayoría de las carregavam familias água acarreaban de uma agua de un nascente, manantial y numa caminaban caminhada de cerca de unos 45 45 minutos desde el quilômetros, pueblo. 45 minutos de ida e volta. Mas a família Pero de la Santen familia de era Santen rica era o lo bastante suficiente rica para como para ter tener sirvientes empregados que que realizaran la tarea. faziam essa tarefa. Como a família de Al Sansa, igual a que de la familia de Sangue, Santen, la de cultivava Sanje trigo no cultivaba vale trigo en el e valle y cereal cebada, de ervilhas e y batatas nas guisantes y encostas. patatas en las laderas. Criavam ovelhas e mantinham Pastoreaban ovejas y cavalos, tenían caballos, mulas e mulas, porcos. No cerdos, recinto, en un murado recinto guardavam amurallado um feroz vigilado por un mastim feroz tibetano, mastín tibetano, acorrentado durante o encadenado dia durante el e día y solto suelto à por la noche noite para para patrulhar o patrullar local. los O que terrenos. será um mastim tibetano? Estaba preguntando qué será un Deve mastín. ser um Vamos a animal, um cão, um cachorro. É uma raça de cachorro. Ah, una pois é, raza não de un conhecia. tipo de perro. Então, essa espécie de cachorro, essa raça de cachorro é feroz, ela cuidava então da região. O animal mais Su valioso era animal o más zoo, preciado era el zoo, apreciado por sua apreciado por su resistência e resistencia capacidade y de capacidad de carga. arrastre. Nós já vimos no capítulo anterior que o zoo Algo ya lo habíamos visto en un um capítulo cruzamento anterior, que el zoo de era una uma cruza espécie de um búfalo, né? De um búfalo com de, creo que un búfalo. aquele animal típico do Tibete também, como é que se chama? Quem lembra? No sé Os si será el yaks, yak. né? Yaks. Esse é um cruzamento. Então eles carregavam, eles eram apreciados por sua resistência e capacidade de Eran carga, animales e muy as fêmeas, resistentes. chamadas de tzomo, Las hembras, forneciam leite. llamadas A tsumo, casa de Santen proporcionaban era de leche. pedra e se La casa de destacava das Samten era de menores piedra y casas tenía de el techo de madeira da tejas região por chinas, possuir um lo que la telhado de alto. diferenciaba de las casas de madera Lembre-se más disso. pequeñas del pueblo. La A mãe madre de de Santen, Santen, Zinmo, Simmo, dirigía la casa administrava a casa e uma y equipe un de equipo de empregados e sirvientes, empregados, algunos de alguns los dos quais cuales viviam com a vivían con la família e familia outros y em otros en aluguel. el pueblo. Os empregados Los eram sirvientes pagos com recibían su grãos salario con e grano y roupas rollos de de fieltro. feltro. A maioria dos La mayoría de los animais era animales mantida no térreo da casa, se mas as guardaban en el ovelhas, primer piso de la cavalos casa, pero e las zomo ovejas, caballos y los pastavam no somos alto da montanha pastaban durante en o lo alto dia de la e eram montaña durante conduzidos el de día volta à y aldeia eran llevados de regreso al pueblo por la noche, tarefa una tarea geralmente que atribuída às generalmente se crianças. asignaba a los niños. As famílias de Santen Las familias de e Santen y Sangue Sanje estavam entre as estaban entre poucas las em suas pocas de aldeias sus aldeas lo ricas o suficientemente suficiente ricas para como participar do para comércio dedicarse do al chá. comercio del té. Todo inverno, o Cada pai de invierno, el Santen, padre de Santen, Sega, Sega, liderava guiaba cerca de a los 76 75 zo So
a la até a ciudad maior cidade do más vale, grande del valle, Songpan, Songpan, uma cidade una fronteiriça ciudad chinesa fronteriza con próxima à China, borda do Palácio cerca del borde de la Planalto meseta tibetano. tibetana. Sega atravessava com Sega conducía os a 7 los Zhou portões de Songpan, a com través de los suas 7 muralhas portones de Songpan, distintivas de con 10 sus metros de altura, característicos muros de construídas por 33 pies de grandes altura tijolos construidos con azuis grandes ladrillos feitos de azules arroz glutinoso, hechos de cal arroz e glutinoso, óleo de cal madeira y chinês. aceite de madera china. As barracas ao longo Los das puestos que estreitas ruas de bordeaban las tijolos estrechas do calles de mercado ladrillo del forrado abarrotado mercado ofereciam uma variedade ofrecían una impressionante de vertiginosa variedad produtos: de sal, productos, pato entre ellos assado, sal, pato inhame asado, frito, ñame frito, productos hortaliças frescos, frescas, lana y brocado tecidos tradicionales, tradicionais de lã e botas brocado, tibetanas con botas suelas de piel de americanas buey com y sola punteras branca, curvadas, bovino e bico curvado, sillas de montar celas e arreios y arneses con tachuelas de ornamentados, plata, mantas de cobertores colores coloridos, vivos, punhais dagas filosomados, finalmente elaboradas, estatuetas estatuas religiosas religiosas e y campanas símbolos ceremoniales de cerimoniais bronce. de bronze. No mercado, o En el pai de mercado, Santem el padre de Santem negociava com regateó con los comerciantes comerciantes chineses por chinos tijolos ladrillos de de chá té negro preto de de 2,5 2,5 kg. kilos. Após Tras concluir completar suas sus compras, compras, ele carregava cargó sua cada carga tzo até con 40 hasta quilos de 40 chá, kilos de té, acompanhado por acompañado por 4 o 5 pastores pastores armados armados, contratados de sua contratados en vida. su aldea. Sega Sega condujo conduzia su sua caravana caravana para fora das fuera de las encostas laderas cobertas cubiertas de bosques del de valle floresta do y hacia vale las amplias até as llanuras amplas planícies del do norte de norte de Amdo. Amdo. Seguiam para o norte uma Condujeron el jornada zoo de hacia el norte en 420 un viaje de quilômetros até 260 millas Arik-Songpan, hasta um Arik-Sokpo, entreposto un centro comercial no comercial en el noroeste da noroeste de China, China, governado gobernado por uma por una rainha reina mongola. mongol. Depois eu tenho que olhar as notas de rodapé, depois eu posso olhar só as notas de Después vamos a ir rodapé e mirando fazer alguns las notas a comentários, pie de porque tem página algumas que nós não vimos. y así Mas olha que hacer interessante, que nós comentarios. estamos no início do século Esto no nos XX, de habíamos uma enterado região no noroeste da de que China había governada una por uma región rainha mongol. en el noroeste de China gobernada por una reina A mongola. caravana estava sempre atenta La à procura caravana dos estaba encontros constantemente en abruptos e alerta longos a los vales até bandidos mientras Arik-Songpo, atravesaba las onde llanuras y los Sega largos valles trocava o chá hasta por lomos, Ariztocpo, por lã e donde sal. Sega A intercambiaba el té viagem con los ida e nómadas volta costumava a durar cambio de cerca de lana y 4 sal. meses. El De viaje volta para duraba casa, en total unos Sega 4 vendia meses. o lã e o sal Al para volver a casa, comerciantes chineses, Sega que se vendía lana y sentavam em sal a sua los sala comerciantes chinos para que se barbear sentaban en su sala enquanto a bebiam regatear vodka y a chinesa beber vodka e chino fumavam y fumar longos largas cachimbos pipas de de tabaco. tabaco. Após uma venda, Después de una o venta, pai el de padre de Santem Santem mostraba exibia montones pilhas de de moedas monedas projetadas chinas de chinesas para a plata a su família. familia. Então acho que podemos terminar aqui por hoje. Entonces, O livro é vamos muito bem escrito, muito bem detalhado, então a terminar hoy acá. a gente Vamos consegue a desde o marcar el início ter texto um cenário bem interessante na nossa imaginação, tanto lá no início das paisagens, da geografia, e agora aqui mais desse aspecto da cidade, de como funcionava o comércio. Também tivemos uma excelente descrição da história do Tibete, hemos tenido una das excelente contradições do descripción Tibete, então tá de la sendo bem historia, interessante, ainda que de la esses últimos contradicción, capítulos não estejam de focando la política interna, también de nos los nossos paisajes y de las protagonistas, né? costumbres Vou colocar aqui de la encerrar, vida cotidiana en las regiones más vale, apartadas y rurales de Tíbet. terminamos aqui em 22/4. Então é isso. Alguém gostaria de Entonces, comentar, por hoy compartilhar, em, uma dejamos alguma aquí. impressão, tirar alguma dúvida? Y si alguien quiere É, comentar, boa preguntar, noite, queridos. Eu Boa noite. só acrescento que está muito interessante. Realmente Pida está tá comentando muito bem escrito, né? Dá que vontade es de muy estar com o livro na interesante, mão que para le estar parece que el libro confessando. está muy bien Muito, escrito, muito bem escrito. Também achei. que Lembrando uno que se nós vamos siente ter a como muy oportunidade, né, André, quando a dentro gente de la vai historia. mais à frente conversar com o Guia Shidema, ter a Aham. oportunidade de conversar com os autores. O Guia Shidema Poxa, disse que bom.
Vai ser bom, vai Y ser bom. tenemos la Vai ser bom. oportunidad, Mas vamos avançar mais no vídeo creemos, para a de gente más poder ver adelante poder mais hablar con los elementos aí autores, para conversar com os autores. E esses comentários que pero você vamos a hacer un faz poco são adelante, más adelante preciosos, como para tener más porque elementos para eu não poder sei muito, eu sei muito pouco preguntarles y sobre a charlar con ellos. história do Tibete, sabe um pouco, né? Como ocidental até. Mas esse olhar está bem, bem criterioso, bem cuidadoso. Muito agradável. Nós Y estamos dice aqui también para que es juntos. Eu muy tenho criterioso la bastante manera experiência de com explicar la está sendo historia, bem rico. dice Sida, según ella. Maravilha. Então, vamos fazer aqui a nossa dedicação com a prece de longa Vamos a vida. hacer la dedicación, plegaria de larga vida. Compartilhar aqui. Bonito. Então, eu sempre gosto, né, de reforçar que essa prece, esse mantra, Este mantra que vamos a escuchar é um mantra muito es un importante mantra no muy Bom como um todo, é importante um mantra en el de BOM, uma deidade de longa vida, es un mantra de larga vida e a gente pode dedicar esse mantra que podemos dedicarlo tanto para o Yongtse a Rinpoche, em Yonzin função de seu Rinpoche, centenário, em função de seus 100 a su anos, centenario de mas vida, a também a sus gente pode dedicar para enseñanzas, todos os seres y que a gente también para está todos los seres precisando que de pueden estar saúde, de precisando en resgate este de sua momento energia vital, de salud, inclusive da rescate nossa, de su energía, e dedicar o inclusive para benefício nosotros para todos mismos, os seres. y dedicar el Então, beneficio a todos los seres. eu vou ter que compartilhar de novo porque eu não compartilhei com o som. Um Lo minutinho. vamos a compartir, así lo podemos escuchar. E aí na imagem, quando eu compartilho o vídeo, aparece a deidade, então, Y também aparece la aparece deidad, o Yongtse Rinpoche. y aparece Yonzin Rinpoche. Foi de novo sem o som. Desculpa, pessoal. Deixa eu compartilhar de novo. Compartilhar com som. Ahí está bien, ¿no? Que hago de compaginar la imagen con el sonido. Sodrum agara mula tinama vado moye tse Sodro aga mula tinama vado moye tse Sodrum agara mula tinama vado moye tse Sodro aga mula tinama vado moye tse Sodrum agara mula tinama vado moye Sodro aga mula tinama vado moye Sodrum agara mula tinama vado moye Sodro aga mula tinama vado moye Sodrum agara mula tinama vado moye Sodro aga mula tinama vado moye Sodrum agara mula tinama vado moye Sodro aga mula tinama vado moye Então é isso. Quem continua aqui, nos vemos logo já. Nos vamos a ver nuevamente la semana que gravação daquele viene tema. y Obrigado, ahora Ana. en unos Prática de minutos Chu. empezamos E para quem não 4 pode nos minutos acompanhar, con la nos encontramos práctica na de semana que Chod vem. y con lo demás nos encontramos la próxima semana.